4, no versículo 1 em diante de Lucas. Olha o que diz, eu estou na versão João Almeida, viu, meu filho? Por favor. Eu vou ler alguns versículos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em um pão. Mas Jesus lhe disse: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória deste reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Então Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos anjos lhe dará ordens a seu respeito, para que os guardem, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo concluído todas as tentações do diabo, afastou-se Jesus e até o momento oportuno. Amém? Glória a Deus. Você já viu o crente dizer que que o crente não é tentado? Já viu o crente bem imune mesmo? Que ele diz assim: eu sou tão crente que o diabo não chega perto de mim. E como foi que o diabo chegou perto de Jesus? E ainda conversou, e ainda mostrou o reino dessa terra, desse mundo, e ainda disse para ele que se ele o adorasse, ele daria todo aquele reino para Jesus. Eu fiquei pensando nesses dias, nessa palavra. O diabo sempre, ele nunca vai deixar de ser diabo. Ele vai sempre lhe oferecer algo. E você pega se você quiser. Jesus rejeitou todas as propostas do diabo e fez ele entender que ele era um cão e ele era Deus. Imagine você hoje, nós aqui, que somos cheios do Espírito Santo, amém? E aí você fica pensando: eu sou super crente, o diabo não vai me tocar, ele não vai tocar, se Deus não permitir. Mas tem um homem na Bíblia que Deus permitiu que o diabo tocasse nele, chamado Jó. Sabe para quê? Para provar que Jó o amava, para provar que Jó era fiel a ele, para provar que ele era um homem, entre todos os homens daquele tempo, ele era um homem
íntegro, fiel, que fugia do pecado. Essa foi a palavra que Jesus mencionou diante do diabo. Tem visto meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem santo, um homem que foge do pecado, do mal. Amado Senhor, a palavra de Deus, ela nos enche de esperança, mas ela nos ensina. Jesus já estava com 40 dias sem comer. Era muito fácil ele pedir para os anjos trazer comida para ele, mas ele não fez. Ele tinha um propósito. Quando você está debaixo da presença de Deus, debaixo da potente mão de Deus, você tem um propósito. E você não pode sair desse lugar. Você não pode sair daquilo que Deus preparou. Esse lugar é no Senhor. E você está protegido nesse lugar. Nesse lugar chamado lugar santo. Presença de Deus. É o lugar que você está protegido. Quem protegeu Jesus? O Pai estava com ele. E ele estava cheio. Aqui fala no primeiro versículo diz: Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito a ir para o deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para orar. Quem levou Jesus foi o Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu já vi pessoas ministrando dizendo assim: aí o diabo levou Jesus para ser tentado. Nós temos que ler a palavra e entender o texto, para não andar por aí falando besteira. Então, quem levou Jesus foi o mesmo Espírito que estava dentro dele. Quem te leva para algum lugar é o Espírito Santo que está dentro de você. Então, é lógico que ele não vai te levar para pecar. Se ele está em você, o pecado não vai ficar dentro de você. Se ele está dentro de você, você não vai andando pecando por aí. Então ali o diabo falou com ele, falou com Jesus. E essa conversa foi para a glória de Deus. Porque senão a gente não tinha um texto que aqui Deus é Deus, diabo é diabo. Mas lá no princípio, lá no livro de Jó, o diabo chegou na presença de Deus e Deus perguntou: de onde tu vem? Ele disse: eu estou chegando da terra, terminei de rodear a terra. Pensa a velocidade. Aí você pensa que lidar com o diabo é fácil. Não é não. Ele era um ser de luz. Ele era um anjo de luz, que se rebeliou com Deus no céu. Imagine que a rebelião e a inveja e essas coisas aconteceram no céu. Ele foi criado para adorar. Até ele andando, saía som da roupa dele. Lúcifer, saía som da roupa dele. Até ele andando. Ele foi criado, era um dos seres criado por Deus para permanecer lá adorando. Mas ele começou a fazer uma confusão no céu. E Jesus, e Deus, que sabe de todas as coisas, lançou ele para a terra. E toda uma parte muito grande de rebeldes desceu com ele e viraram demônios aqui. Estão aí, atentando. Então Deus realmente
ele fala para nós hoje, isso que o diabo disse, ele trouxe dúvida. Se Jesus não fosse o Filho de Deus, tinha gerado dúvida. Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus, o primeiro milagre de Jesus transformou água em vinho, em uma festa. Ele podia transformar qualquer coisa. Então, e o diabo sabia do poder que Jesus tem. Então Jesus diz algo interessante. Está escrito: o ser humano não vive só de pão. Em outra versão diz que vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Se você lê pouco, você tem pouco conhecimento. Se você estuda, não é ler. Se você estuda a palavra pouco, você tem pouco conhecimento. Se você estuda ela muito, você vai ter mais conhecimento. Então ele diz que é a palavra dele é o nosso alimento. Não tem conhecimento bíblico, ele ia se perder. Um dia, aqui, se fosse um de nós, mas ali era o Filho de Deus. Um dia eu estava subindo as escadas do São Rafael para visitar. Nós fazia parte dos Gedeões Internacionais, aquele grupo de irmãos que entrega a Bíblia, aquela Bíblia azul. Tem 3 cores, né? Tem o cinza, o azul e o branco, e lá eram as mulheres que entregavam. Eu fazia parte desse grupo de Gedeões. Aí estava subindo eu e umas 4 mulheres para entregar para os enfermeiros, médico, enfermeiro, e colocar em alguns apartamentos. E quando nós ia subindo, um homem estranho descendo a escada. E ele olha para mim com um olho bem firme, me escolheu, me mirou em mim, né? E eu disse: meu Deus, quem é esse homem? E ele diz assim: o que foi que Deus olhou para a terra e não achou? O que foi que Deus olhou para a terra e não achou? Fiquei pensando, eu penso muito rápido. Pensei assim, quem fez a terra foi ele, né? Aqui pensando. Mas me lembrei de uma palavra. Deus olhou para o mundo e não achou nenhum salvo. Eu dei essa resposta para ele. Deus olhou para o mundo e não deixou nenhum salvo. Porque a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho, para que o seu Filho salvasse, morresse para a salvação de todos. Deus é grande. E quando eu disse isso, ele disse: que igreja é a sua? Nesse tempo eu era batista, irmãs. Um povo que lê muita Bíblia. Nós também lemos muita Bíblia. Tem cursos aqui que você faz para aprender. Então, ele disse: está correta a sua resposta. Então ele desceu, não conheci, nunca mais eu vi. Subi e as mulheres disseram para mim: Fátima, como foi que tu respondeu isso em cima da bucha? Eu disse: eu não sei. Estava dentro de mim a resposta. Então, quando a palavra dentro de você é como semente, ela vai germinar em outro lugar. A palavra de Deus é uma semente dentro de você, e ela vai germinar e vai
e vai transformar uma vida de uma pessoa, transformar uma família, ela vai transformar uma nação. Uma nação. Essa palavra é poderosa. E o diabo sabia disso. E quando Jesus respondeu que está escrito na palavra, adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele. Isso é muito importante, isso, o que Jesus disse. Como toda palavra de Jesus, quem adora o Senhor, presta culto para Ele. Eu estou batendo numa tecla esse ano, esse mês todo. Se você não faz, não tem o hábito de fazer o culto doméstico, a sua devocional, sua devocional individual. Se você não faz, você está perdendo muito na sua vida. A primeira coisa que o crente tem que fazer na hora que ele levantar, depois que ele toma banho e tal, é sentar em um lugar sossegado e dar as primeiras horas do dia para Deus. Ler a palavra, adorar o Senhor ali e prestar um culto doméstico, um devocional. E aí depois, o devocional com o seu marido. Estou falando com mulher agora. Com o seu marido. Faça o marido, ele é o sacerdote da sua casa. Ele que tem que dizer: vamos fazer um devocional aqui. Vamos ler a palavra. Achei interessante a palavra de domingo. Vamos aqui meditar nessa palavra. Em casa. Depois você vai para a célula, aonde vai falar, mas dentro da sua casa, a palavra de Deus tem que ser, você tem que viver ela, mas você tem que meditar nela, para que Deus possa entrar na sua casa. Todos os dias, 9 horas, eu estou sentada no gabinete fazendo meu devocional, irmãos, e anotando aquilo que Deus está me falando. Então, todos os dias, separa um momento. Mesmo você é corrido, alguns é professores, outros são pedreiros, são pintor, mas tira um tempo, Deus desacelera e tira um tempo para Deus. Você vê que a qualidade da sua vida vai melhorar muito. Muito mesmo. Vai melhorar demais. Aleluia. Então, quando a gente vê essa situação que os anjos aqui, ele diz, olha, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos. Sabe o que é? Não tem gente que se mata? Já viu? Um dia eu estava em casa de madrugada, para mim, e disse: pastora, eu estou bem aqui na ponte de Imperatriz. Aí eu atendi o telefone. Eu era beijo nesse tempo, não atendo mais não. Nessa hora eu não atendo mais não. Aí eu disse: onde é que tu está? Quem é tu? Não, eu moro lá, numa cidadezinha aqui perto. Aí eu disse assim: tu está fazendo o que aí, menina? Ela disse: eu estou bem aqui e eu vou pular da ponte, eu vou me matar. Tu vai se matar. Quer matar não, minha filha, não quer se matar não. Quem quer se matar não vai avisar para uma pessoa que você mal conhece, me conhece no culto de milagre. Você não vai se matar não, tu quer chamar a atenção. Sai daí agora, porque se eu me levantar de bem daqui, bem aí eu vou te matar. Aí ela pegou a rir. Eu disse que ia morrer não, via. Aí ela foi e disse assim: pastora, eu estou muito desesperada. Eu vou me matar mesmo. Eu estou em cima da grade. Então tu pula. Então pula. Não, mas não é assim não. Então desce daí.
Aí tu vai lá no posto, onde deve ter um policial lá, pede ajuda, pega um táxi e volta para a tua cidade. Aí ela disse: "Ela vai nem orar por mim." Eu não oro, eu não oro para quem está cheio de diabo querendo se matar, não. É perda de tempo. Mas eu estou te dizendo, sai daí, vai para a tua casa. Aí nós se encontramos na quarta de milagre. Irmã, ela desceu na quarta de milagre, ela estava com a cara limpa lá. Aí ela disse: "Ah, pastora, eu estou aqui." Eu digo: "Estou vendo." Aí ela disse: "Pastora, deu uma loucura em mim. Pastor, o diabo mandou eu sair e ir lá para a Ponte de Imperatriz. Eu peguei um mototáxi para me jogar." Mas quando a senhora disse aquelas palavras, eu fui para o porto lá da polícia. Eles pediram, eu falei para eles que eu queria me matar. Disse que a senhora era minha pastora e ele pediu uma moto para mim e eu fui para casa. E hoje eu estou aqui, estou bem melhor. Aí eu fiquei assim, eu digo: "Tá bom, minha filha. Minha filha aceita Jesus." Tem muita gente que só passa pela igreja. Elas não se converteram ainda. Tem muita gente que é ouvinte da palavra, elas não são praticantes da palavra. E nós precisamos, por isso que tem células, que é para essa pessoa ser acolhida, que é para essa pessoa ser cuidada, que é para essa pessoa ter para onde correr. Elas ficam soltas. Aí, como tem muita gente que me conhece, ela é uma dessas pessoas. Aí pega meu número e liga, desesperada, querendo morrer. Será que ela não queria, irmãos? Na verdade ela queria, ela não teve coragem. E ela ligou, e eu mandei ela: "Eu vou pular, pula." Ela sabia que eu estava matando ela. E hoje ela está viva, viu, irmãos? Está viva, está caminhando e vai. Então, o Espírito, aí quando ele termina de falar tudo isso, Jesus respondeu para o diabo: "Também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não tentarás o Senhor seu Deus." Então, pastora, mas eu sou crente, o diabo me atenta. Você é melhor do que Jesus? Jesus, ele foi tentado, mas ele é santo. É santo. Ele é o nosso Salvador. E nós somos filhos deles. Nós somos filhos de Jesus. Porque ele entregou, nós fomos salvos por eles e nós nos tornamos filhos de Deus, é isso. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, cheio do poder de Deus e do Espírito Santo, nós podemos caminhar sem medo. Vai ter um dia ruim. Enquanto você estiver aqui nessa terra, vai ter o dia mau. O dia mau chega. "Ah, mas eu já passei por essa peleja, já passei, só sofredora demais, já sofri demais." Enquanto nós estivermos aqui na terra, Deus está nos provando, nos aperfeiçoando, amém? Para o dia que Ele vier nos buscar. Então, nós queremos milagre, nós queremos que Deus entre na nossa casa, e Ele já entrou. Nós queremos que Deus nos dê o que nós precisamos. Nós queremos um monte de coisa. Nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Por que eu coloquei e pouco estou falando de milagre? É porque quem anda no Espírito, ele vive o sobrenatural de Deus. Sabe o que é o sobrenatural de Deus? É uma pessoa ir se matar e de lá ela sair, voltar para casa e estar viva até hoje. Houve o sobrenatural de Deus.
Deus convenceu aquela menina de não morrer. Então, o que é? Logo que eu cheguei aqui, eu fui orar com uma pessoa ali fora, com uma crise de depressão, sofrendo muito, muito mesmo. E quando eu orei, ela disse: eu vou ficar boa, pastora? Eu digo: vai ficar boa, vai ficar boa. Aonde tem pedido de perdão, aonde há arrependimento e mudança de conduta, ali não tem como você não viver em paz, não tem como as coisas não dar certo para você, não tem como você viver mais nessa vida de atribulação, porque o príncipe da paz é Jesus, e nós servimos a um Deus que nos ama e que nos trouxe a paz. Ele disse: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo. É diferente a paz de Jesus. O mundo, a paz que eles oferecem não é permanente, ela se acaba ligeiro. Mas a paz de Jesus, essa paz que acalma nossa alma, que acalma o nosso coração, essa calma que nós temos como cristãos, isso vale tudo. Isso vale tudo, porque Deus nos quer para Ele mesmo. Então, por isso que Davi diz: sossega, aquieta minha alma, creia em Deus. Ele está dizendo: sossega minha alma, aquieta minha alma. E para fazer isso, você tem que ter intimidade com você mesmo, se conhecer e saber que Deus é poderoso para você dizer para você mesmo: aquieta, Fátima, crê em Deus, porque esse Deus que você serve, se renda mais a Ele, busque mais a Ele. É você a primeira pessoa com quem você tem que falar. A segunda pessoa, a primeira é Deus, a segunda pessoa é com você mesmo. Aquieta. Sabe quem que te conhece? É você que te conhece. Você sabe de todos os seus erros, você sabe das suas falhas todas. E às vezes você não gosta dessas coisas que você faz. Eu atendendo alguém um dia, ele disse assim para mim: pastora, tem hora que eu me odeio. Eu faço umas coisas que não é de crente fazer. Eu falo umas coisas que não é de crente falar. Eu fico agindo como pessoa do mundo. Tem hora que eu quero me controlar. Eu disse: não, peça para o Espírito Santo te controlar. Porque que nos controla, se você deixar, o Espírito Santo te controla. Ele vai dizer para você: epa, isso aí você não pode. Vai por esse caminho não. Esse caminho é de morte. Ele fala conosco. Ele nos direciona. O nosso coração é enganoso, irmãos. Tem hora que nós queremos fazer coisas que sabemos depois que vamos sofrer. Mas nada acontece se antes o Senhor não ter nos avisado. Não faça isso. A primeira voz que você vai ouvir é a sua, mas a segunda voz, irmãos, é o Espírito Santo falando. Você vai para um lugar, tipo, você quer fazer um negócio, vamos aqui, um empréstimo no banco, vamos lá. Aí você vai, aí você está animado para fazer, mas quando você chega lá, se você escutar dentro de você, não faça. Vá para casa, irmão. Reconheça que você está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Se a palavra vem, não faça, pois não faça não, que você vai sofrer. O Espírito de Deus fala com você. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Ele é Deus de milagre. Mas os crentes têm que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala. Ele fala. Ele fala na fila. Ontem, no culto de milagre, tinha muita gente. E quando nós passamos, as pessoas começaram a passar. E eu pensei assim, muita gente, será que minhas pernas não vai doer? Estou saindo de uma virose, viu, irmãos? Mas eu estou bem, hoje estou boa. Então eu fiquei pensando, será que minhas pernas vão aguentar ficar em pé? Mais de 1000 pessoas aqui, passar de uma por uma. Depois eu disse, mas que besteira é essa? A primeira voz que eu escutei foi a minha. Será que eu vou dar conta? Será que não vai doer minhas pernas? Aí depois eu escutei. E a outra dentro de mim disse assim, hoje vou fazer algo diferente. E eu me empolguei. Não era eu que ia fazer, mas Ele é quem faz. Então eu fui, irmãos, terminou lá para tarde da noite, nós fomos embora em paz, em paz. Então deixa Deus conduzir a sua vida, o milagre vai vir. Deus é Deus de milagre. Deus vai restaurar a sua casa, restaurar o seu casamento. Deus vai trazer para você o que você precisa. Talvez não é aquilo que você está pedindo, mas Ele sabe a sua necessidade. E Ele vai dar a você o que você precisa. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Os levitas podem subir, por favor. Vocês fizeram o pedido aqui? Botou o pedido aqui? Todo mundo? Creia. Senhor, nós abençoamos cada pedido de oração e te pedimos a tua graça sobre a vida de cada pessoa. Senhor, responde, Senhor, conforme a tua vontade. Abençoamos, ó Deus, também as pessoas representadas por essas fotografias. Senhor, aqui também tem carteira de trabalho, você abre portas, ó Deus, de trabalho. Te pedimos por cada chave de carro, cada chave de casa. Senhor, venha abençoando teus servos, em o nome poderoso de Jesus. Ouve, Senhor, o pedido feito aqui, Senhor, de cura, de libertação. Olha, Senhor, a necessidade do teu povo, meu Pai, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode dar uma glória a Deus?